é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ah,
Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, onde pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. A nossa fé é que quando esse vento, o vento do Espírito Santo, sopra sobre nós, põe tudo no lugar. A gente fica muito preocupado quando bate o vento e a gente teme que ele tire as coisas do lugar. Mas o vento do Espírito Santo é diferente. Ele põe as coisas em ordem. Eu desejo a você que o vento do Espírito Santo sopre sobre a tua vida, colocando tudo em ordem. Mandar um beijão aí para Nara Moscoso, tá com a gente, Isilda, a Pastor Jéder, Sueli de Souza, Ricardo Guimarães, que o Senhor abençoe muito, Ricardo. E se porventura tiver alguma sala de vídeo aberta, mandar um beijão aí. Vamos orar, a gente nunca precisou orar tanto quanto a gente precisa hoje, não é? Eu chamo você agora para você, onde você estiver, tirar um tempinho aí, fechar os teus olhos para a gente orar juntos. Pai, oramos a Ti nessa noite. Que sopre sobre nós o vento do Espírito Santo e coloque as coisas no lugar. Muita coisa fora do lugar, Senhor. Como é triste saber de irmãos, queridos, gente próxima que está internado no hospital ou até mesmo faleceu. Pai, em nome de Jesus, traz o consolo que o Espírito Santo dá àqueles que buscam e creem. Senhor, nos ajuda nesse momento difícil, sopra sobre nós a direção que precisamos dar a cada assunto, cada área da nossa vida. Senhor, age na nossa família, age no nosso coração, dá, Senhor, paz aos nossos sentimentos, Pai, que as nossas emoções possam estar em harmonia com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como é difícil, Senhor, sermos transformados segundo a nossa visão, mas sabemos que para Ti não há impossíveis. Que o Senhor transforme nosso coração, porventura agitado, em um coração que bata na batida do Espírito Santo. Que possamos repousar nosso ser diante de Ti e escutarmos as batidas do Teu coração, e escutando as batidas do Teu coração, possamos assim cadenciar a nossa vida. Entra, Senhor, em cada lar representado, cada família representada, seja agraciada com a unção do Teu Espírito Santo, trazendo alegria dentro de casa, amor, paz, que a unção despedace todo jugo de discórdia, ó Pai, desunião, brigas dentro de casa,
repreendemos no poder do nome de Jesus e te pedimos, Pai, não deixa de falar o nosso coração por intermédio da tua palavra, é o que nós desejamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente tem uma mensagem, vamos falar um pouco sobre Naamã, e eu te convido a abrir o segundo livro dos Reis, capítulo 5, vou ler a partir do primeiro versículo. Mandar um beijão aí também pro pessoal que chegou agora, Aldilene. Segundo livro dos Reis, Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. O Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse: você deve ir, mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Naamã entregou a carta ao rei de Israel. Ela dizia: quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial Naamã para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia: por acaso sou algum Deus com poder de tirar ou dar vida, ou de receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar uma briga, isso sim. Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava tão angustiado que tinha rasgado a própria roupa e mandou perguntar a ele: por que você está tão perturbado a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem: vá ao rio Jordão e mergulhe ali 7 vezes. Sua pele será curada e renovada. Naamã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, o seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Abana e Farfá em Damasco são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos sairia limpo. E foi embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil que exigisse coragem, o senhor não faria? Por que não acantasse a simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. E a pele foi restaurada, ficou tão saudável quanto a pele de um bebê. Palavra do Senhor. Um grande problema nessa história de Naamã é que nós a conhecemos e sempre pensamos que Naamã representa uma pessoa muito poderosa que não somos nós. A gente pensa que Deus está falando diretamente com alguém que tem muitas posses ou que tem uma posição social muito elevada e a gente diz: não, não é comigo que esse texto está falando. Mas quando a gente se dá conta que eu e você somos comandantes das nossas emoções, a gente entra nessa história, a gente mergulha nessa narrativa e consegue perceber o quanto tudo isso tem a ver comigo e com você. Naamã era uma pessoa
vitoriosa, uma pessoa bem-sucedida. Porém, havia um porém na vida dele. E isso serve para todos nós, por mais que sejamos pessoas talvez tidas como muito bem-sucedidas naquilo que nós fazemos, na nossa maneira de pensarmos, no nosso relacionamento com as pessoas, nós sempre temos os nossos poréns. Eu tenho os meus poréns, você tem os seus poréns. Assim, todos nós temos situações que fogem do nosso alcance. Esse é um dos propósitos muito ricos dessa mensagem para nós. Compreendermos que, apesar de termos o controle sobre muitas situações, existem situações que fogem da nossa alçada. Eu tenho situações da minha vida que eu não consigo controlar, que eu não consigo conduzir. Situações da nossa vida, por vezes, surgem e mostram que nós não temos a condição de controlar tudo. Naamã era uma pessoa com uma vida organizada, com uma vida vitoriosa. Tudo que ele projetou, a maneira como ele se organizou, alcançou o resultado que ele gostaria de ter, mas houve um porém. E é isso que eu quero dizer para mim e para você nessa noite. Por mais que a gente comande a vida no sentido de se organizar, de fazer planos, não é? De maneira equilibrada e sensata, organizar a nossa vida, existem situações que fogem do nosso controle. Às vezes a gente está com a nossa vida completamente arrumadinha, está tudo certo, e surge uma situação inusitada que tira as coisas de lugar. Às vezes você está com a tua vida toda equilibrada, organizada, você projeta, executa, tem o resultado do seu planejamento, da sua dedicação, vai tudo bem. O problema é que tem coisas que você não pediu. Existem situações a respeito das quais nós não temos absolutamente nenhum controle, e elas simplesmente acontecem. Naamã não pediu para ter uma enfermidade como a que ele tinha lepra, e naquele tempo muito mais difícil de se lidar, como hoje em dia, não é? Isso tinha uma repercussão não só na saúde dele, mas em toda a vida dele, porque uma pessoa leprosa era uma pessoa banida socialmente falando, era uma pessoa que se tornava marginalizada, ficava à margem das outras. E existem situações que acontecem com a gente, não são culpa nossa, não foi nada que a gente pediu, não é? Ninguém pede, né, Ernestina? Ninguém pede para cair e destroncar um braço. Ninguém diz assim, hoje eu vou cair e vou destroncar meu braço, não é? Assim como a gente não pede que um filho se desvie do caminho da verdade e comece a fazer coisas erradas, assim como a gente não pede para um relacionamento conjugal dar errado, assim como a gente não pede uma doença. Enfim, você vai fazer um inventário da sua própria vida nessa noite e vai checar o que possa ter saído do controle. E aí o desenrolar da história é interessante porque, por uma circunstância não pensada, Naamã tinha na casa dele uma israelita que falou algo da parte de Deus. A menina ela tinha uma proposta, ela tinha uma esperança em algo que Naamã não conhecia, que Naamã nunca tinha experimentado, que era a ação do profeta, do homem de Deus sobre a vida dela. Olha só que coisa interessante. Você tem muitas coisas. Você tem condições, talentos, capacidades. Você tem muita coisa que você sabe muito bem manusear. E às vezes tudo isso se torna pequeno, limitado, a ponto de não resolver o teu problema. Mas eu creio que lá dentro do seu coração existe uma centelha divina, existe uma pequena chama que tem uma resposta simples, uma resposta que dá resposta, né? Uma resposta que consegue dar conta da situação
e que pode estar passando despercebida. Às vezes o convite de Deus não é para que a gente faça grandes coisas para assim ter solução para a nossa vida. Muitas vezes o que a vida nos pede são soluções simples que a gente pode não estar enxergando. E aí aquele homem, nessa situação que saiu do seu controle, ele recorre à possibilidade que é apresentada para ele. Sabe quando você está tão desesperado que você faz o que for preciso para resolver o teu problema? Pois é, foi a situação de Naamã. Ele não tinha mais o que recorrer, com toda certeza ele já tinha recorrido ao que estava na mão dele para ser feito, então ele agora recorre à solução que foi proposta ali por aquela menina. Então, já aí eu vejo algo. A resposta de Deus, a direção, o conselho do Senhor pode vir através de uma situação muito simples que eu não esteja vendo. Aliás, a nossa proposta aqui é ser um ambiente, é ser um espaço onde o Espírito Santo visite o nosso coração e traga a nossa lembrança, traga recordações, faça nosso coração ferver, os nossos olhos espirituais se abrirem de maneira que a gente consiga enxergar o que talvez não estejamos enxergando na nossa vida. E aí ele vai até o profeta, só que ele vai segundo aquilo que ele sabe da sua própria vida. Ele está acostumado, quando vai chegar em alguém, não é? Criar um ambiente, uma pompa. Ele vai ali ao profeta achando que ele ia poder dar carteirada, né? A expressão que a gente usa no Brasil. Não é? Dizer, olha, eu sou fulano de tal, não é? Ele queria talvez ser muito bem recebido por ser quem ele era. E muitas vezes tudo isso deixa de dar resultado e a gente começa a entrar numa moenda espiritual que vai moendo a nossa forma de pensar, nosso orgulho vai se desfazendo e aí a gente se dá conta que vamos entrar num caminho desconhecido. Você crê que Deus pode te conduzir a uma experiência desconhecida e ao mesmo tempo que vai produzir o resultado que você precisa? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que um problema que a gente tenha só vai ser resolvido de uma determinada maneira. Muitas vezes a gente cria uma maneira, não é, de fazer as coisas e acha que somente daquela maneira que nós vamos conseguir ter solução para a nossa vida. Temos que tomar cuidado. Talvez aquilo que a gente pensa sobre o que a gente vive não dê conta de solucionar o problema que a gente está enfrentando. E aí precisamos recorrer a essa experiência de entrarmos no desconhecido para vivermos uma experiência diferente na nossa vida. Bom, ele fica decepcionado, porque ele acha que as coisas vão ser resolvidas segundo ele imagina que seriam resolvidas pelo fato de ele ser um comandante. Enquanto a gente não sai desse lugar de comandarmos tudo, de querermos controlar tudo, a vida da gente é uma constante batida de cabeça na parede, vai machucando, vai esgotando, porque a gente não se dá conta que precisamos dar esse lugar de comando para quem de direito. Somente o Espírito Santo de Deus pode conduzir bem a nossa vida. Nossas emoções nas nossas mãos são bagunça certa, há muita desordem, há muita confusão. Nossas emoções nas mãos do Espírito Santo são capazes de glorificar a Deus e nos levar a um caminho abençoado e firme. Ele logo pergunta, não é? Bom, mas é só isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que mergulhar 7 vezes num rio para ficar limpo, para ficar curado? E aí ele faz um questionamento, né? Bom, mas o Rio Jordão era um rio simples, sujo aos olhos dele. Ele chega a falar ali com a sua entourage, né, com a sua comitiva, olha, mas não tem outros rios melhores, não é, do que o Rio Jordão? Poxa, às vezes a gente está no buraco, está numa situação difícil,
e ainda quer determinar como as coisas têm que acontecer. Deus quer plantar humildade no nosso coração de maneira que a gente entenda que não temos condição de solucionarmos os nossos próprios problemas e precisamos recorrer a alguém que vai dar uma direção diferente da direção que a gente imagina para a nossa vida. E aí ele mergulha, o milagre acontece, e eu quero que você compreenda que não há nenhuma necessidade da gente se aplicar de uma maneira mística a esses 7 mergulhos. Esses 7 mergulhos apenas indicam que o caminho muitas vezes não é de subida, de escalada para sermos projetados e aparecermos, sermos reconhecidos. Muitas vezes é um caminho de descida, de sair de cena e deixar que entre em cena o Espírito Santo. E, para além de ser um caminho de descida, é um caminho paulatino e processual. Eu faço votos que você compreenda que é um pouco hoje, um pouco amanhã. Muitas vezes, eu estou muito acostumado com isso, não é? As pessoas recorrem à igreja, à fé, a alguém, um pastor, e elas querem a solução instantânea dos seus problemas. Eu quero dizer para você que isso não existe. Deus, ele não arranca uma árvore de um lugar para colocar em outro, ele vai fazendo um trabalho. Ele vai cavando ao redor, ele vai tirando, ele vai extraindo, não é? Ele conhece a nossa humanidade, ele conhece o nosso corpo emocional e ele vai tratando. É preciso que eu e você compreendamos que ele vai fazendo as coisas aos poucos, e eu quero que você creia a partir dessa mensagem que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo uma obra no teu coração, Polly. Deus já está agindo poderosamente na tua vida, Ricardo. Deus já está fazendo, tia Bizinha, na sua vida, na vida da sua família, uma obra maravilhosa. E a gente não tem que achar ruim, a gente não tem que murmurar ou reclamar do processo de Deus, porque Ele sabe muito bem porque nos chamou, nos conduziu ao Rio Jordão. Talvez o que você esteja passando na sua vida, que você diz, ai, está tudo errado, está tudo fora do... Não, talvez você esteja no Rio Jordão, no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar da vitória, no lugar da restauração, da transformação, da manifestação do poder de Deus. É porque nós somos assim. A gente acha que para o poder de Deus manifestar, esse poder tem que se manifestar com um trovão, com um relâmpago, com algo extraordinário, não é? Com um pregador que venha de fora, com alguém que tem uma oração poderosa, e desprezamos com isso a simplicidade do agir de Deus, que vai tratando com a gente pouco a pouco. Qual é a solução para o seu problema? Pode ficar tranquilo, não tem uma solução mirabolante. É um conjunto de ações muito simples, é um coração que confia no Senhor, que se abre, que ora, que vai deixando o Senhor agir, que escuta a voz do Senhor, se aplica em cumpri-la, não é? É um coração que quando Deus não fala também não avança. Muita gente espera que seja de uma maneira apoteótica. Era isso que Naamã pensava, por isso que eu digo, Naamã somos eu e você. E qual é a nossa enfermidade? Muitas vezes somos insensíveis, a pele falando da nossa sensibilidade para as coisas espirituais. Às vezes a gente se torna insensível para o espiritual e não cultivamos a nossa espiritualidade. Nos tornamos insensíveis. Porém, eu creio que quando o nosso coração se submete à palavra de Deus, quando a gente busca, se aplica em conhecer o Senhor, a gente vai restituindo essa capacidade. Toda palavra que você ouve, em todo momento, em todo tempo que há um cultivo da tua espiritualidade, Deus está restituindo por intermédio do Espírito Santo a sua pele espiritual para que você sinta a presença de Deus. Cuidado! Às vezes você não sente a presença de Deus e acha que Deus está distante. Não, Deus nunca está distante de nós. Nós é que, porventura, talvez estejamos distantes dele, e aí não há o que fazer senão descermos. É o caminho de descida.
É o caminho em que você sai de cena e deixa o Espírito Santo tratar. Isso é difícil para nós, porque muitas vezes agarramos o desafio de resolvermos a nossa vida com a nossa própria força e acabamos completamente esgotados. A solução que Deus vai dar é diferente da minha e da sua, porém é simples, você vai poder cumprir, tanto que o pessoal ali que estava com Naamã, sua comitiva, disse, rapaz, você está reclamando, algo muito simples está sendo pedido de você. Eu quero que você compreenda nessa noite que algo muito simples está sendo pedido a mim e a você. Você pode fazer aquilo que Deus precisa que você faça para que Ele te cure. É descer, é um caminho de descida. A gente quebra o orgulho, a gente abre mão de falar, se cala, deixa que o Senhor fale através de nós, através de circunstâncias, à maneira dEle. E quando a gente deixa que Deus faça à maneira dEle, o milagre acontece. A Bíblia diz que a pele daquele homem ficou como de uma criança. Olha aí a pureza de uma criança brotando no coração daquele que aceita viver o tratamento de Deus. Quando você aceita viver o tratamento de Deus, não significa que isso é fácil, mas é viável. Com toda certeza, é preciso que saibamos que é viável passarmos por esse tratamento. Quando a gente aceita passar por esse tratamento, não vai ser a nossa maneira, mas o importante é que sejamos curados. O que você quer? Você quer ser curado ou você quer ter o controle da situação? Você quer manter o teu status? Muitas vezes isso tudo é quebrado. Eu estou trazendo essa mensagem crendo que a pandemia, ela foi capaz de tirar muita coisa do lugar. Muitos de nós tivemos que nos reinventarmos e fazermos coisas que não fazíamos antes, de maneiras completamente diferentes. Nunca tinha acontecido na nossa geração algo semelhante ao que nós estamos vivendo. É um convite. Eu não quero entender de outra maneira senão olhar para a palavra de Deus e refletir sobre o convite que está sendo feito. A humanidade está sendo convidada a perceber que precisa descer, precisa abandonar o orgulho de ter o controle das coisas e chamar Deus para a situação. Às vezes o que a gente é religioso, às vezes o que a gente tem é uma Bíblia, uma roupa para ir a um culto, o conhecimento de alguns cânticos religiosos, a capacidade de fazer orações mecanicamente e achamos que estamos fazendo o caminho. Mas precisamos dessa simplicidade que crê em Deus, essa simplicidade que olha para o céu, olha para a criação e enxerga a beleza da santidade do Senhor. A gente precisa da simplicidade de acreditar que não apenas nós temos a razão, que outras pessoas a quem Deus possa usar tenham algo que nós não temos, podemos aprender com as pessoas, podemos falar algo que as ajude. A gente está sendo convidado a rever a nossa maneira de viver e perceber que a nossa trajetória, a nossa jornada deve passar por fazer esse caminho de descida ao Jordão. Não sei se você já mergulhou 4, se você já mergulhou 5. Não sei se essa mensagem talvez seja um mergulho para você, mas Deus vai te dar a oportunidade de você mergulhar as vezes que forem necessárias para que você seja restituído, para que você tenha um coração que não pulse agitado, mas pulse confiante em Jesus. Eu e você precisamos disso. Olha, para sermos sinceros, nem sabemos dizer o que precisamos. É o próprio Espírito Santo que, quando sonda nosso coração, vê, contempla a nossa necessidade e sabe dar o caminho necessário para que a gente se ajuste, se reordene, seja restaurado, seja melhorado, transformado. Eu sei que eu preciso da manifestação do poder de Deus, não sei bem como acontece e quero ter o meu olhar despertado para conseguir enxergar que muitas vezes Deus age de maneiras simples, que eu desprezaria. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma situação inusitada, Deus pode fazer uma obra de tantas maneiras que fogem a nossa capacidade de elucubrar, de cogitar, de identificar.
dentro de nós não temos essa capacidade toda que temos, que achamos ter para resolvermos as coisas, não. Precisamos da ação do Senhor. E o papel do profeta aqui, não é? É o papel do Espírito Santo. Naquela época, Deus falava sobre, através dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Hoje não, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa dizer que o Espírito Santo quer habitar em mim e em você. Não há distinção, Jesus quebrou isso e hoje nós temos acesso à presença de Deus. O Espírito Santo mora, habita no teu coração e Ele quer conduzir as coisas. Às vezes a gente gosta de chegar para as pessoas e dizer quais são as nossas credenciais, não é? Às vezes a gente gosta de chegar para as pessoas e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei isso, eu tenho aquilo outro, olha como eu tenho isso, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou capaz, olha aqui meu patrimônio, minhas conquistas. E nós somos convidados a nos destituirmos de tudo isso, percebemos que tudo isso não é nada quando nós, apesar de tudo que possamos ter, nos tornamos pessoas insensatas, insensíveis, que ficam indiferentes à manifestação da glória de Deus. Podemos ser pessoas muito simples, mas cheias da glória de Deus. Isso é o mais importante, porque eu estava conversando com meu pai, né? A gente teve uma queda de luz ontem e hoje aqui numa parte da casa. E como a gente tem galinhas, foi interessante, eu identifiquei que a falta de energia elétrica para o mundo animal pouca diferença faz. Eles se resolvem porque eles são regidos por uma ordem que tem muito a ver com a criação de Deus, na pureza dessa criação. E nós não somos dependentes, né? Quando falta luz a gente já pensa, vai acabar a bateria do celular e eu vou ficar sem o acesso a rede social, eu vou perder isso, a programação na televisão, a série que eu estava assistindo, porque a gente se apega a uma série de coisas. Mas o mais importante é que a nossa pele espiritual seja restituída, e isso acontece quando há quebrantamento, quando entramos na jornada da humildade que faz a gente descer, mas Ele crescer. João 3,30, importa que Ele cresça e que eu diminua. Você está sendo convidada a diminuir, mas ao mesmo tempo para ver o Senhor crescer na tua vida, a ponto de você dizer o que Paulo disse a seu próprio respeito, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa poderosa, não é? Não tente dizer qual é o rio que você tem que descer, não tente definir isso, Deus é que sabe. E Deus vai te dar a oportunidade de descer nesse rio e você viver a experiência que Naamã viveu porque obedeceu. Eu acredito na voz do Espírito Santo. Essa voz não vai te pedir o que você não sabe fazer. No meio do nosso desespero, a gente fica às vezes tão perdido, sem saber como Deus vai agir ou o que Deus quer de nós. Pode ter certeza, aquilo que Deus espera de você, você saberá fazer. Você saberá como agir, direcionado por Ele, e na direção dEle a gente faz coisas simples, mas poderosas em Deus. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Nosso coração precisa, nós somos dependentes da ação do Espírito Santo. Pai, apresentamos a nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe que algumas situações que enfrentamos são situações que estão acima das nossas capacidades de serem resolvidas. Apresentamos nossa família, nossos filhos, nossos casamentos, nossa vida financeira, profissional. Ó Pai, essa pandemia, tantas situações que a gente não sabe como resolver. Mas que o Senhor nos ensine o caminho de descida, que o Senhor nos conduza ao Jordão, tira, Senhor, da nossa mente, quebra, nos liberta de todo e qualquer condicionamento que nos faça pensar que tem que ser do nosso jeito, quebra, Senhor, o nosso jeito e derrama sobre nós esse Espírito que nos conduz a essa jornada de descida, viável, simples, a gente pode descer. Pai, nos faça crer que descer ao Jordão é algo que podemos fazer. Que possamos crer que em meio a ações simples da nossa parte, dirigidas pelo Teu Espírito Santo, sairemos
curados, restaurados, melhorados, que vivamos a manifestação do teu poder e que aceitemos o desafio de sair de cena e deixarmos nossas emoções no comando do Espírito Santo. Que possamos ouvir a voz da criada, que a gente não sabe nem o nome, Pai, às vezes uma lembrança, uma promessa, algo que nos remete a Ti, vem da boca de quem a gente nem acha que possa falar algo que vai trazer direção para a nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós, nos desperta para que vejamos o Teu agir, talvez nas coisas mais simples que desprezamos. Ó Pai, que a gente não fique indiferente, que a gente não menospreze o Teu agir, mas que poderosamente o Senhor haja em nós e haja à Tua maneira, porque a Tua maneira é muito melhor do que a nossa. Livra-nos da lepra espiritual, dessa insensibilidade que nos faz não conseguir Te ouvir, não conseguir falar das grandezas do Senhor. Ó Pai, que a gente consiga enxergar a ação, a direção do Espírito Santo e que sigamos firmes na jornada que está proposta por aquele que nos amou primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa noite essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Glória a Deus pela tua vida, muito obrigado pela participação de vocês. Que coisa especial, é tão impessoal, mas o Espírito Santo dá um jeito. Eu tenho dito isso durante todo esse período de pandemia. Não é como nós gostaríamos, queríamos estar olhando para as pessoas, tocando nas pessoas, abraçando, mas como isso está fora do nosso alcance, Deus dá um jeito. Graças a Deus, porque o Espírito Santo dá um jeito e a gente pode ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Amanhã a gente continua pela manhã às 7 na nossa devocional de todos os dias. E a gente volta a ter uma live como essa, agora na quinta-feira, às 20 horas. Lembrando aos irmãos que amanhã é quarta-feira e a gente tem uma live de oração. Então, se você tiver um pedido, por exemplo, a Ernestina já colocou que destroncou o braço, não é? Numa queda que teve, a gente já vai colocar na nossa lista e a gente vai estar orando. E essa live acontece pelo Instagram às 23 horas. É tarde, talvez muitos não possam, mas eu gostaria muito de orar pelo teu pedido, se você desejar, se for oportuno para você, se não te causar constrangimento, a gente faz uma live pública em que a gente intercede pelos pedidos que os irmãos trazem para nós. Muita gente enferma, infelizmente, muita coisa acontecendo, e a gente sentiu a necessidade de estar fazendo isso, então a gente faz uma live que é mais ou menos de 1 hora, e a gente vai estar orando pelo teu pedido lá. Se essa mensagem te abençoou de alguma maneira, eu peço que você curta, compartilhe, ou como alguns já fizeram, um comentário, porque isso ajuda muito a gente expandir essa mensagem e ela chegar mais longe, tá bom? Eu subo essa mensagem para o YouTube, ela já deve estar lá amanhã, e ali você tem a oportunidade de ver todas as mensagens. Não sei se todos notaram, quinta-feira a gente vai fazer a nossa live de número 200. Fizemos já 200 lives como essa que você assistiu hoje, fora, né, as devocionais, que já são quase 40, e as vezes que a gente fez outros tipos de programação com a palavra de Deus. Muito obrigado, um beijão a todos, uma noite abençoada.